Quando o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, na ESPN, também aqui nesse espaço, eu conversava, debatia com os companheiros e conversava aqui com vocês sobre a necessidade de Diego Aguirre aprimorar o jogo de São Paulo. Para brigar pelo título brasileiro era preciso mais. Isso ficava muito claro em jogos, por exemplo, com vitória, como 2-0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte e derrota nos 2-1 de virada do Grêmio em Porto Alegre. O São Paulo, basicamente, o time chamado reativo, joga fechado, sai com velocidade, Rojas de direita, Everton na esquerda, Diego Souza o pivô, Nenê o cara da articulação das bolas paradas, mas um repertório muito pequeno para quem pretendia e pretende ganhar o Campeonato Brasileiro. Era preciso uma evolução, era preciso incorporar ao jogo de São Paulo alguns elementos que o time não apresentava. Uma maior capacidade de reter a bola, uma capacidade de jogar de outras formas, de enfrentar um adversário fechado e ter mais troca de passe, penetração, quebrar linhas defensivas do adversário para chegar e finalizar. E o time não apresenta essa evolução. Não apresentou, em que pese ter ficado aí com 4 semanas, essa semana agora antes da derrota para o Palmeiras por 2-0, ela foi a quarta de Diego Aguirre com dias livres de segunda a sexta-feira, preparando a equipe para o final de semana. E não houve evolução, ele não conseguiu evoluir com a sua equipe, não conseguiu agregar mais elementos do jogo ao jogo do São Paulo. Claro que o elenco não é tão farto como o do Palmeiras e de outros clubes, mas seria preciso tirar mais. Se não consegue tirar mais com esse elenco, é difícil ser campeão e por isso São Paulo começou a cair na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro desse ano. Do lado do Palmeiras, muita gente questiona, quando eu disse Felipão voltando ao Brasil, que seria um retrocesso, que ele é um técnico com ideias superadas. E é claro que é. Senão não estaria no Palmeiras, não estaria aqui no Brasil, estaria treinando um time na Europa, como comandou o Chelsea, ou uma seleção importante, como comandou a de Portugal, campeã europeia atualmente. Estaria numa outra esfera. Por que Felipão voltou ao Brasil depois de ir para Uzbequistão, China, esses mercados paralelos alternativos? Porque aqui ainda dá um caldo. Para o futebol jogado aqui, ainda mais com um elenco, como ele mesmo diz, com muitos camarões, eu diria que também com lagostas e outros frutos do mar, é claro que o jogo mais rústico, primitivo, que ele aplica, que é o quê? Defesa fechada, volantes mordendo, bola parada, bola no pivô, bola longa. Isso basta aqui no Brasil porque é o jogo que se joga aqui. Na realidade, o que aconteceu? O futebol evoluiu no mundo inteiro e, salvo raras exceções, aqui no Brasil ainda jogamos como nos tempos em que Felipão dominava o nosso futebol. E por isso ele pode voltar a dominar, porque tem um elenco farto e aqui não houve evolução. Não é difícil perceber isso. Claro que o palmeirense fanático, que não gosta, que fale do time dele, que tem que só elogiar. Aliás, nem sei por que um cara desse me acompanha aqui. Um camarada desse, torcedor do Palmeiras ou de qualquer outro time, não deveria acompanhar. Vai acompanhar jornalista puxa-saco, baba-ovo, que só joga confete. Não vem me procurar aqui, porque aqui não vai ter esse negócio. Com o Flamengo, que é o meu time, não tem, porque não tem que ter, nem com o Palmeiras, nem com o Vasco, nem com o Corinthians, com o Grêmio, com time nenhum. A gente tem que tentar colocar o dedo na ferida e falar a real. Então, não sei por que alguns camaradas me acompanham nas redes sociais se eles não conseguem conviver com uma opinião mais crítica. E eu não sou Maria vai com as outras, não vou ficar ao sabor dos resultados mudando de opinião. Para mudar de opinião, eu tenho que ver algo concreto acontecendo. O que eu estou vendo é um Palmeiras com um elenco forte, que com o Roger vinha mal no Brasileiro, mas estava muito bem na Libertadores, teve a melhor campanha na fase de grupos, e fracassou no Paulista, perdendo o título para o Corinthians. Ali foi um tremendo de um vacilo. O Roger, eu critiquei o Roger várias vezes, inclusive, porque não estava tirando do elenco aquilo que seria o razoável, o aceitável, e tratava as derrotas, minimizava as derrotas. E os tropeços, como por exemplo, 2-0 no Ceará, tomou 2-2, e era o Ceará fraquinho do começo do campeonato, não esse, com o Lisca doido que está reagindo. Então o Roger também cavou o seu buraco. Procurou o problema, e critiquei várias vezes porque achava que ele vinha deixando a desejar. Esperávamos mais do técnico. Chegou o Felipão. O Felipão faz o quê? Ele não está enganando ninguém. Eu não sou admirador desse estilo de jogo. Não tem nada pessoal contra o técnico, mas eu acho que ele é um técnico de ideias superadas. Por isso está aqui no Brasil, porque aqui se joga um futebol antiquado. Mesmo quando você faz investimentos pesados em jogadores caros para os nossos padrões, que é o caso do elenco do Palmeiras. E de outros, alguns poucos também, que são elencos caros e que não dão retorno. Mas, enfim, o fato é que para o nosso futebol, isso dá para o gasto, isso é o suficiente. Pode, claro, o Palmeiras ser campeão brasileiro jogando assim. Claro que pode ser campeão brasileiro, pode ganhar Libertadores. O futebol sul-americano não é o primeiro mundo da bola. Então, o que nós vimos foi um Palmeiras no Morumbi, se defendendo bem, explorando as ofertas feitas pelo São Paulo, que cedeu espaço, que esteve em minoria
defensiva, digamos assim, em jogada de rápida saída da defesa para o ataque com 3 palmeirenses, né? Assim saiu um dos gols, ou seja, errou muito o São Paulo. Ofereceu ao Palmeiras o que ele queria. Até dizíamos no Linha de Passe da ESPN Brasil antes do jogo, esse jogo não é decisão. Para o São Paulo o empate não é tão ruim, especialmente depois que o Internacional perdeu para o Sport. Então para o São Paulo era um jogo de cautela também. Mas o São Paulo se abriu, se lançou em alguns momentos. E quando se lança não sabe o que fazer com a bola, não sabe o que criar, porque o time só joga daquela maneira. É o time reativo, né, a palavrinha na moda. Ele não consegue jogar de outra maneira, não consegue envolver o adversário, não consegue encontrar os espaços para furar o bloqueio defensivo. E aí o Palmeiras fica muito à vontade. É mais ou menos o contrário do que ocorreu nos duelos do Palmeiras com o Cruzeiro. Por que o Palmeiras sofreu e foi eliminado da Copa do Brasil? Porque o Cruzeiro nos 2 jogos abriu o placar. E abriu o placar com 5 minutos de jogo aqui em São Paulo na partida de ida. Consequentemente, o Palmeiras teve que trabalhar a bola e sair para o jogo. E o Cruzeiro usa as mesmas armas, se fecha muito. E aí o Palmeiras teve dificuldade. O Palmeiras gosta de jogar como gosta de jogar o São Paulo. Os dois gostam de jogar da mesma forma. E o São Paulo ofereceu ao Palmeiras uma situação mais favorável. E aí, um abraço. Felipão é um grande treinador, com muito currículo? Claro que é. A gente respeita a história do profissional. Mas hoje, em 2018, ele é um técnico que pode agregar novidades ao futebol brasileiro? Claro que não. Claro que não, porque é um estilo antigo. Mas o futebol que se joga aqui no Brasil é um futebol antiquado. É um futebol de antigamente. É um futebol de 2 décadas atrás, sem grandes evoluções. Essa é uma mera constatação. É o que impera. Um detalhe para ilustrar no final desse comentário. Quando o jogo chegou a 2 minutos e 1 segundo, eu registrei o 5º chutão, a 5ª bola longa, como se diz hoje em dia. Terceira do São Paulo, Palmeiras tinha dado 2. Os times têm a bola, o jogo está começando, estão se estudando e sequer tentam trocar 3, 4, 5 passes para tentar construir alguma coisa. É bola para cá, é bola para lá. É bola para lá, é bola para cá e fica o tempo todo e vai no goleiro e dá uma bolada e quebra um chutão. Esse é o futebol que impera por aqui. Por isso o jogo foi tecnicamente mais um jogo fraco, um São Paulo fragilizado, sem repertório e um Palmeiras que tem organização defensiva e talento para decidir jogos. Por isso avança usando uma receita velha do Felipão, que lá fora ninguém quer, mas aqui ainda dá um caldo, especialmente com todos esses camarões. Aí não dá nem um caldo, dá uma bela moqueca. Lembrando que tem linha de passe na ESPN Brasil nessa segunda-feira às 10 da noite e também na quarta-feira, logo depois do jogo entre Cruzeiro e Corinthians, primeira partida decisiva da Copa do Brasil 2018. É isso aí, valeu, saudações!